Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Isabela Mendes e estou iniciando mais uma aula de língua portuguesa aqui do canal. Desde já eu convido vocês a se inscreverem no canal, se vocês ainda não são inscritos, e deixar as informações que vocês sempre vêm fazendo durante as outras semanas. Eu espero que vocês tenham se saído bem nas provas, tá certo? Que tenham alcançado a meta que vocês estabeleceram. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, iniciando então a segunda unidade, tá certo, pessoal? Então hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, tá certo? Sobre um gênero textual, que são as características do gênero textual notícia, um gênero bastante popular, né, que está presente no nosso dia a dia. Encontramos esses textos em vários veículos de comunicação que nós vamos ver na aula de hoje, tá certo? Então, mas vamos iniciar com um questionamento. O que é então uma notícia? Como nós classificamos esse texto? Então, a notícia, pessoal, é considerada um texto jornalístico, né? Faz parte da esfera jornalística. Possui muitos textos jornalísticos, né? Como a reportagem, a entrevista, mas hoje nós vamos focar apenas na notícia, tá certo? E qual é o objetivo deste texto, né? Sabendo que todos os textos, todos os gêneros textuais possuem uma finalidade comunicativa. E para que então serve uma notícia? O objetivo principal desse gênero textual é informar a população sobre um determinado fato, um acontecimento, tá certo? Então, a notícia, ela busca relatar os fatos de um modo exato e imparcial, que nós vamos descobrir já já o que significa essa palavrinha, tá certo? Então, onde que nós podemos encontrar esses textos, né? Então, vejam aí no slide. Nós podemos encontrar nos jornais, nas revistas, também na internet, na televisão, né? Então, vejam que é um texto, né? Um gênero textual que se faz muito presente no nosso dia a dia, né? Nos deixa, então, informados sobre tudo o que acontece, certo? Tanto na nossa região, como a nível nacional do nosso país e até mesmo fora do nosso país. Vejam que interessante e que legal saber disso, né? Então, vejam o que diz o último parágrafo aí no slide. Por meio destas notícias, as pessoas conhecem o mundo que as cerca, têm contato com ele, percebem sua dimensão central na vida contemporânea, né? Volto a dizer aquilo que eu disse agora há pouco para vocês, que a notícia possui esse objetivo, né? De nos deixar, então, atualizados sobre o que acontece em nosso entorno, em nossa volta. Tá bom, pessoal? Agora, nós vamos analisar as principais características desse texto. Mas para que serve, né, essas características? Que todo textinho vai possuir a sua, né? Todo gênero textual vai possuir as características específicas dele. Então, primeira coisa, pessoal, as características de um gênero textual, né, a notícia, em estudo hoje principalmente, vai servir para você, estudante, quando se deparar com inúmeros textos jornalísticos que existem, para que você identifique, né, que aquele texto é realmente uma entrevista. E também servirá para que você, como um autor, produza uma boa entrevista. Então, vamos analisar essas características. A primeira dela, né, nós já vimos no slide anterior, que é um texto de cunho informativo, que busca informar, certo? Lembrando que possuem também outros textos com outras finalidades, né, como de entreter, por exemplo. Mas o texto, né, o gênero textual notícia, que é um texto jornalístico, tem essa finalidade de deixar você informado, tá certo? São textos relativamente curtos,
Essa é uma grande diferença, pessoal, entre a notícia e a reportagem. A notícia, né, nós observamos que são textos menores, curtos. Já a reportagem não, ela é bem aprofundada, bem mais longa que a notícia. Nós temos também a característica que relata os fatos reais, atuais e cotidianos. É verdade, né? Essa característica, porque a notícia sempre traz informações, né, em tempo real, praticamente, por assim dizer, né? Notícias atuais que fazem parte do nosso dia a dia. Qual a linguagem desse texto? Será que eu utilizo uma linguagem informal, mais formal? Então, a linguagem que predomina é a linguagem formal, que nós estudamos nas aulas passadas. Uma linguagem clara e objetiva. Então, para alcançar um maior número de leitores, para que todos compreendam, né, o que aquela notícia quer informar, então, usa-se esse tipo de linguagem, certo, pessoal? Textos descritivos ou narrativos, certo? Que irão descrever, narrar os fatos. São veiculados em vários meios de comunicação, como nós vimos no slide anterior. Ele é escrito em terceira pessoa e é um texto impessoal, né? Então, vamos entender o que é essa impessoalidade. Então, vocês lembram que nas aulas passadas nós estudamos um pouco sobre a diferença entre fato e opinião. Nós vimos que são duas coisas bastante diferentes, opostas, na verdade. Então, nesse tipo de texto, se faz necessário que nós, né, como autores, escritores do texto, não expressemos, então, a nossa opinião, né? Porque, de certa forma, né, apesar de você ter uma ideia, uma opinião formada sobre aquele assunto que você está escrevendo, mas você não deve expor, né? Caso contrário, você vai estar influenciando os leitores a pensar da mesma forma. Então, é preciso que exista essa impessoalidade, onde você apenas informa o que aconteceu e não expõe, né, o seu ponto de vista, tá certo? Outra característica é que não existe também sem valorações, né? Ou seja, a presença dos adjetivos, que sempre buscam trazer essas características, qualidades, então não há presença, tá certo, pessoal? Sem a opinião pessoal do escritor, como nós vimos agora há pouco. Agora que nós vimos as principais características desse tipo de texto, nós vamos analisar a estrutura. Como o nome já diz, estrutura está diretamente ligado à forma como o texto deve ser escrito, certo? Por onde eu começo, o que é que eu coloco no primeiro parágrafo, certo? Então, é sobre isso que nós vamos entender agora, né? Sobre a notícia. Então, a primeira coisa que nós observamos na notícia é a manchete, que também é conhecida como título principal da notícia. E qual é o objetivo? Geralmente, a manchete, o título principal das notícias, aparecem de forma bem destacada no texto, né? Se vocês observarem, já vou mostrar um exemplo para vocês que expõe exatamente isso, né? As letras grandes, bem maiores, chamativas. Então, esse é o título principal da notícia. E qual a intenção dessas letras serem maiores, mais destacadas? Então, o objetivo disso é chamar a atenção de você, leitor, de toda a população, para que você leia aquela notícia, continue a leitura naquele texto. Após a manchete, nós observamos a presença do título auxiliar, ou também conhecido como subtítulo, certo? Possui notícias que irão apresentar, certo, esse título auxiliar, mas também nós teremos notícias que só irão aparecer com a manchete, certo, pessoal? Então, não estranhem quando vocês verem essa diferença por aí. Então, o título auxiliar, assim como a manchete, tem o objetivo tanto de chamar a atenção do leitor, quanto também de dar mais informações sobre o assunto.
Até porque as manchetes, os títulos principais, eles não são longos, são curtos. Então, não dá para aparecer todas as informações ali naquele pequeno título, certo? Então, aparece o título auxiliar com esse objetivo de trazer um pouco mais de detalhes sobre a notícia, certo? Então, após os títulos da notícia, nós já começamos a entender o primeiro parágrafo desse texto. Vocês sabiam que na notícia, o primeiro parágrafo, ele tem um nome específico, é chamado de lead, tá certo, pessoal? Então, o lead é o primeiro parágrafo da notícia. E o mais interessante é que nesse parágrafo, né, ele irá responder a algumas perguntas. Vejam aí no slide essas perguntinhas que estão destacadas em azul. Quem, onde, o que, como, quando e por quê. Então, essas perguntas, todas elas serão respondidas no primeiro parágrafo, tá certo? Então, esse é o objetivo do lead, responder todas essas perguntinhas sobre a notícia, que nós vamos ver agora detalhadamente cada uma dessas perguntas. Então, o que vai relatar, né, vai trazer os fatos, ou seja, a ação do próprio enredo. Quem são os personagens, né, sejam protagonistas ou antagonistas. Então, são as pessoas, por assim dizer, que fazem parte, que estão envolvidas naquele determinado acontecimento. Como? O modo como se desenrolou o fato ou a ação. Então, como aconteceu? Como se desenrolou todos esses fatos, os acontecimentos? Quando? O quando irá indicar a época, o momento em que ocorreu esse fato. Então, quando ocorreu? No dia 5, na sexta-feira, no mês de março, de abril, 2021, certo? Então, quando vai especificar a época em que aquela notícia aconteceu. Onde se refere ao lugar da ocorrência. São Caetano, Pernambuco, Brasil. Então, onde é o lugar? Seja estado, seja cidade, rua, bairro, tá certo, pessoal? O porquê vai trazer a causa, razão ou motivo daquele determinado fato ter acontecido. Por isso, é o resultado da consequência. Então, veja, cada perguntinha aí eu coloquei especificando o que ela representa, né? Como vocês devem observar em uma notícia e também, se for o caso de vocês produzirem uma, tá certo? Ah, professora, entendi. No primeiro parágrafo, que se chama lead, nós devemos responder ou identificar em uma notícia todas essas perguntinhas. É verdade, muito bem, é isso mesmo. Mas e agora? E depois que eu termino o primeiro parágrafo, dando as informações básicas da notícia? Então, aí vem o desenvolvimento do texto, os outros parágrafos, que também recebe um nome, né, chamado de corpo da notícia. Então, o que é que nós observamos nos outros parágrafos? Informações que irão proceder à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. De uma forma simples, no lead, que é o primeiro parágrafo, é um parágrafo que não é tão extenso e não dá, né, não tem o espaço necessário para que você construa, para que você responda todos os detalhes que aconteceu sobre aquele fato. Então, para que você continue trazendo relatos, descrições sobre aquele acontecimento, você irá utilizar os outros parágrafos, certo? Eu costumo dizer que o corpo da notícia é uma continuação do como, porquê, certo? Por isso, que vocês irão continuando a responder mais detalhes sobre o acontecido, tá certo, pessoal? Nós vamos ver agora na prática uma notícia, certo? Então, nós temos aí, primeira coisa, a manchete, vejam que está em destaque, certo? E diz assim:
Enfermeira constrói caminho de pedras para conseguir subir serra e vacinar idoso de 102 anos no interior do Ceará. Então vejam aí que realmente essa manchete, apesar de estar destacada, ela também chamou a atenção dos leitores para esse fato, para esta notícia. E logo após a manchete, observem que há um título em letras menores, que é o nosso título auxiliar. Ele vai estar realmente auxiliando o primeiro título, que diz assim: Ana Kaline precisou recorrer às pedras para que o carro da equipe de saúde conseguisse subir a serra. Então vejam que no título auxiliar já trouxe um pouco mais de informações sobre esse ocorrido, tá certo? Então nós temos aí de onde foi tirada a notícia, do G1 Ceará e a data, tá certo? Então nós temos aí as perguntinhas do LID, que eu já expliquei para vocês, e um exemplo. Vamos ver o LID referente a esta notícia, tá certo? Que diz assim: um vídeo mostra uma enfermeira recolhendo pedras e assentando em uma estrada de terra na zona rural de Pedra Branca, no interior do Ceará. A profissional da saúde é Ana Kaline, que teve de recorrer a essa estratégia nesta sexta-feira 5, para que o carro da equipe de vacinação conseguisse chegar à casa de um idoso de 102 anos. Antes de analisarmos o lead, o lead da notícia, é interessante observarmos toda essa ação que aconteceu, realmente algo muito elogiável por parte dessa equipe da saúde, que estão se esforçando muito nesse período que estamos vivenciando, e é elogiável essa ação que eles fizeram, pessoal? Então vejam aí que o LID trouxe a resposta para aquelas perguntinhas que eu mostrei a vocês agora há pouco. Então vejam só, o que aconteceu? Uma enfermeira, que ela recolheu pedras em uma estrada de terra na zona rural, para que o carro da equipe de vacinação conseguisse chegar até o local, a casa desse idoso, para que ele fosse vacinado. Então, isso foi o que aconteceu. E quem é a pessoa envolvida ou quais são essas pessoas? Então, eu destaquei aqui para vocês a profissional de saúde, Ana Kaline. Mas, juntamente com ela, conforme vamos ver agora nos outros parágrafos, também estavam outros profissionais de saúde, tá certo? Que nós vamos ver mais adiante. E quando isso aconteceu? Nesta sexta-feira 5, onde? Na zona rural de Pedra Branca, lá no interior do Ceará. Então vejam que o LID, ele conseguiu responder as perguntas, que é o objetivo deles, tá certo? Outra coisa que nós temos que vocês precisam lembrar é que no desenvolvimento do texto há a presença do discurso direto e indireto. Lembrando que no desenvolvimento do texto, eu expliquei para vocês que nós iremos encontrar descrições mais detalhadas sobre aquele fato, certo? Então, qual a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto? O discurso direto, ele é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, das pessoas envolvidas. E não há a participação do narrador. Então, o discurso direto nada mais é do que a fala de alguém que é transcrita do mesmo modo que ela pronunciou. Geralmente vem entre aspas esse discurso, tá certo? E não há nenhuma alteração por parte do escritor, por parte do narrador da notícia. Já o discurso indireto é o contrário, certo? É quando ele é caracterizado por ser uma intervenção. Aí irá acontecer uma intervenção do narrador no discurso, porque ele vai utilizar as próprias palavras dele para reproduzir a fala das pessoas. Isso não quer dizer que ele vai alterar o sentido, acrescentar ou diminuir. Não, até porque a notícia
né? Ele é um texto que solicita que seja escrito da forma mais verdadeira e fidedigna possível. Mas o discurso indireto, ele também pode ser colocado, sim, nesse gênero textual, tá certo? Então, vamos ver agora concluir, né, o restante dessa notícia e vamos ver o desenrolar, né, dos fatos, o que aconteceu. Então, aqui nós já temos todo o desenvolvimento chamado corpo da notícia. E nós já iniciamos aí, vejam que aparece entre aspas, né, um discurso direto. Ó, diz assim: o acesso é muito difícil, muito mesmo. E principalmente agora, por conta das chuvas. Então a situação ficou difícil. O carro era uma Hilux, mas mesmo assim a gente não conseguia passar, porque o carro ficava escorregando, descendo. Então foi o jeito a gente colocar aquelas pedras ali, porque não tinha como voltar, não tinha como fazer retorno, revela Ana Kaline. Então vejam que nós temos a presença do discurso direto, onde foi transcrito a fala dessa pessoa, exatamente da forma como ela pronunciou, da forma como ela falou, tá certo? Verbalizou. A continuidade do texto diz assim: além da enfermeira, a equipe de saúde era composta por um assistente de saúde, que também aparece no vídeo, 2 técnicas de enfermagem e um motorista. O vídeo foi gravado no sítio Feijão, na zona rural de Pedra Branca, quando os 4 iam à casa de Francisco Henrique de Lima, o idoso de 102 anos. Então vejam, pessoal, que esse exemplo só mostra, né, o que eu acabei de explicar para vocês, que após o lead da notícia, nós iremos encontrar mais detalhes, mais informações, né, digamos que de uma forma minuciosa, sobre o que aconteceu. Porque, além da enfermeira, nós vimos que também estavam lá, né, naquele acontecimento, um assistente de saúde, 2 técnicas de enfermagem, o motorista, e todos participaram daquela ação, todos contribuíram para que esse idoso fosse vacinado, certo? Inclusive, né, mostrou aí para nós o nome do idoso, certo? Kaline é natural de Iguatu, no município no sul do Ceará, mas trabalha como enfermeira em Pedra Branca há 6 anos. Assentar pedra para que o carro da equipe consiga subir faz parte do cotidiano, porque o município é cercado de serras, além das estradas de terra. Várias vezes o acesso em Pedra Branca é muito difícil por causa da serra. Não foi a primeira vez. Complementa Kaline. Então vejam, mais um discurso direto, né, por parte da Ana Kaline, certo? Então vejam que aí trouxe mais detalhes, mais informações, né, sobre o acontecimento, falou um pouco sobre a vida profissional, tá certo? De Kaline e outras informações, tá certo, pessoal? E agora no finalzinho, né, diz assim: a enfermeira faz parte do programa Estratégia de Saúde da Família, na zona rural de Pedra Branca, com mais de 3.000 pessoas no sítio São José, mas por conta do atendimento descentralizado, ela acabava atendendo em outros pontos da zona rural. Agora deu uma parada, porque desde o início da pandemia, a gente não faz mais o atendimento descentralizado, revela Kaline. Sobre as situações onde tem de recorrer a estratégias como a amostra do vídeo, revelando que os casos diminuíram, mas não cessaram, né? Então fica um alerta para nós. Então vejam que a notícia ela encerra aqui, né, com o corpo da notícia, trazendo mais detalhes, mais informações, o discurso direto por parte da personagem principal, por assim dizer, que foi a Kaline, tá certo, pessoal? Então, nós analisamos aqui, na aula de hoje, né, nós vimos que a notícia é um gênero jornalístico, certo? Que tem por objetivo
informar as pessoas sobre um fato, sobre um acontecimento. Nós vimos também que a notícia ela está presente em vários meios de comunicação, na TV, nos jornais, tá certo? Impressos, na internet, que são os jornais digitais, e também que esse gênero textual possui várias características, como a impessoalidade, a escrita na terceira pessoa, né, o discurso direto e dentre muitas outras informações, como nós vimos agora no finalzinho da aula, sobre a estrutura do texto, como ele é formado, como ele deve ser seguido, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula. Trago aqui as referências, se vocês desejarem fazer uma pesquisa sobre o assunto da aula de hoje. Agradeço pela atenção e conto com a participação de vocês na próxima aula. Até lá!